Então, bom dia. Muito obrigado por vocês, né, terem participado e conseguirem, né, estar aí na FAMES agora. Quem está online também, tem mais gente que deve chegar um pouquinho depois. Para possibilitar, né, que a gente consiga fazer a aula de hoje. Eu estou gravando, tentando gravar, não sei se vai dar certo, pelo próprio Windows, então às vezes grava e grava sem áudio, às vezes grava sem imagem, mas se gravar sem imagem, depois eu sincronizo com os slides. Mas enfim, qualquer inconveniência aí, vocês podem fazer um sinal, alguma coisa que eu estou vendo vocês, viu? Enfim, tudo certinho, né? Tá ok. Então, tô chegando. Então, hoje a gente vai falar sobre o Carl Rogers e principalmente sobre a perspectiva do humanismo. Eu tenho falado com vocês de 3 abordagens, né, perspectivas da psicologia distintas, né? Essas abordagens psicológicas, elas têm a ver muito mais com esse posicionamento, né, do teórico, posicionamento de como a pessoa vê o mundo mesmo, né, compreende esse mundo. Então a gente vai ver, a gente viu, né, inicialmente a psicanálise como uma das correntes psicológicas, né, do pensamento psicológico. Então ela vai se desdobrar ali em outras abordagens da psicologia, como a psicologia analítica, transpessoal e outras coisas. A segunda abordagem que a gente viu embarca as perspectivas behavioristas e cognitivistas. Então a gente vai ver, né, a gente viu o behaviorismo lá com Skinner, né, que herda as ideias do Watson, enfim, e a gente viu o cognitivismo, né, do David Walsbel. Agora eu vou apresentar uma terceira corrente, né, do pensamento psicológico, né, que é o humanismo, né, e um dos maiores representantes do humanismo é o Carl Rogers. Então, o humanismo ele se desdobra em outras perspectivas também, fenomenológico existencial, gestalt e outros campos também da abordagem psicológica. Por que eu estou fazendo essa fala? Porque quando a gente estiver vendo lá Piaget, ou quando a gente já falou sobre estruturas de pensamento, né, a gente fala sobre outros tipos de perspectiva. Então, por mais que a gente tenha a psicanálise como uma corrente psicológica, a psicanálise entra ali na corrente, né, epistêmica do mentalismo, por exemplo, né, ou alguns podem colocar ela no nível do estruturalismo por estar na linguagem. Depois a gente vai ver a gente viu o behaviorismo, né, e o cognitivismo, que vão para uma corrente mais ambiental mesmo, mais empirista, né, que tem a ver com experiência, com a relação com o ambiente. Depois a gente vai ver o Piaget trazendo uma nova perspectiva em questão de formação de pensamento. Então, essas 3 abordagens que eu tenho apresentado para vocês como corrente psicológica, né, dentro da psicologia. Então, como de praxe, né, eu vou falar um pouquinho sobre a vida aí do Carl Rogers. Então, o Carl Rogers, ele viveu entre 1902 e 1987, é considerado um dos mais influentes psicólogos na história americana. Então, seus pais eram protestantes, universitários e conservadores, né? Isso vai ser muito importante, né, para a escolha dele mesmo, da primeira formação dele, né? Não sei se é até uma estrutura um pouquinho diferente, né, dos outros teóricos, mas que pode ter gerado alguns conflitos ali também na formação dele, porque é uma formação conservadora, né? Os pais deles eram protestantes, mantinham a criação dos filhos, né, numa linha bem conservadora, mas ao mesmo tempo eles eram universitários e tinham aquele peso da cobrança também desse papel da ciência, né, de colocar a ciência num lugar muito importante, né? Isso também vai ter um impacto aí na escolha dele profissional. Os irmãos dele eram uma totalidade de 5, 4 irmãos e uma irmã. A criação familiar dele era baseada nos princípios da educação moral e religiosa e no respeito às questões éticas e priorizando também a metodologia científica. Então, o que eu falei, né?
por mais que ele tenha esses critérios, né, esse rigor científico da formação, né, tendo pais universitários, ele também carrega essa questão da formação também espiritual e moral, e isso também vai servir como base também, né, para a formação de alguns dos preceitos dele mesmo, né, relacionados a essa ideia de visão do mundo assim, né, mais humanizada, né, de questões aí relacionadas desses preceitos mais morais, né, do cuidado com o outro, né, da compaixão e alguns princípios que são muito ligados a esse desenvolvimento mais moral, né, com uma perspectiva também, uma influência religiosa, de certa forma, né. Não que isso precise estar, né, isso precisa estar vinculado, né. Eu vou abrir aqui para o Eduardo Mariano falar. Pode falar, Eduardo. Não, eu apertei por acidente aqui, professor. Tá ótimo, é bom que a gente já testa aí a interação que está funcionando. Então ele se casou em 1924 com a Ellen Elliot, que era uma amiga de infância, e teve 2 filhos, David e Natalie. Então, na trajetória profissional dele foi bem interessante também, e isso vai influenciar um pouquinho também a perspectiva dele principalmente de relacionar a escolha profissional também, né? A escolha da profissão, a escolha, as perspectivas de futuro na teoria dele, né? Incluía essas questões dentro da formulação da teoria dele. Então, em 1919, ele ingressou na Universidade de Wisconsin, né? Cursando agricultura, ou seja, nada a ver com o que ele iria seguir posteriormente, né? Nesse mesmo período, ele transferiu seu curso para História, né? Provavelmente frustrado com um curso que não tinha nada a ver com ele, mas essa migração, né, para o curso de História teve o intuito principalmente dele se dedicar ou se direcionar para a carreira eclesiástica, né? Concluindo assim o curso de História em 1924. A carreira eclesiástica tem a ver, né, com para os protestantes, né, essa carreira relacionada ao pastor, né, dentro da Igreja Católica, ao padre, enfim, né, tem essa característica religiosa mesmo de um líder, né, uma formação voltada para um líder religioso. Então ele participou de alguns congressos e seminários nos quais ampliaram suas convicções, né, e modificaram sua vida. Então ele participou aí da Federação Mundial dos Estudantes Cristãos e teve uma participação importante também no seminário da União Teológica. Então, tudo voltado mais para essa relação com uma possível carreira eclesiástica, né? Então, ele ministrou, junto com alguns colegas, o Seminário de Reflexão Autofacilitado, no qual percebeu sua não vocação para o ministério pastoril. Então, ao trabalhar, né, estar mais próximo, né, a essa carreira eclesiástica, ele viu que não era algo que ele sentia que fazia sentido para ele, né, como uma atuação profissional. Então ele se ingressa na Teachers College da Universidade de Columbia para a seguinte trajetória. Ele se graduou em Psicologia Clínica e Psicopedagogia. Posteriormente ele obteve o doutorado através da tese sobre teste de personalidade para crianças. Então ele direciona muito, né, por mais que nem todos os currículos, né, dentro de Psicologia da Educação trazem o Carl Rogers, ele tem uma formação muito voltada também para a prática, né, docente, né, para a prática escolar também, e para o desenvolvimento também infantil. Então ele chega a lecionar como docente nessa mesma instituição, mas ele só é reconhecido como, né, o papel dele, né, teve um reconhecimento só depois que ele sai dessa universidade, como acontece bastante, né. Então, em 1939, ele publica o livro O Tratamento Clínico da Criança Problema. Dei uma atenção aqui nesse título, né, pensando no período 1939. Aqui, dentro da história, né, da psicologia, da educação, mas é porque a psicologia contribui muito para essa visão. A gente tinha uma educação, isso aqui perdurou por muito tempo aqui no Brasil também. Uma formação... Será que vocês ainda me ouvem, gente? O Petrone saiu? Vocês ainda me ouvem aí, né?
Obrigado. É, enfim, a ideia de pensar em criança-problema, você já tem uma perspectiva de como se via, né, a ideia da problemática relacionada à educação, né, onde o problema era colocado sobre a criança, né? Então, não se pensava aí, a estrutura da educação é problemática, enfim, né? Às vezes a relação do professor com o aluno, esses aspectos eram todos ignorados. A gente tem ao longo da história da educação, né, essas perspectivas que a psicologia acaba contribuindo, né? Então, de reforçar a criança como problema, né, durante um certo período. Então, isso é muito reforçado com os testes psicológicos também, que contribuem para separar aquelas crianças mais hábeis, mais competentes das menos hábeis, menos competentes, né? Então, isso já gera um fator de segregação, né? Então, isso é problemático. Num segundo momento da história da psicologia, a gente não chega a ver muito isso, mas a psicologia acaba contribuindo já para pensar nesse problema não só do aluno, mas também do professor. Mas sempre colocando um responsável. É o aluno que é problemático, é o professor que não tem uma boa formação. Mas, mais recentemente, é que se tem pensado, né, nisso como algo mais amplo, né, que o problema da educação não é só o aluno, não é só o professor, mas tem a ver com a escola, com a comunidade acadêmica, enfim, né, com toda uma estrutura, família, enfim, políticas públicas. Então, hoje a gente tem uma visão melhor, mas por muito tempo, né, se buscou culpados específicos, né, e eu acho que tem algumas regiões, algumas escolas que ainda mantêm esse hábito de culpabilizar só um dos lados, né? Isso é um problema na educação. Então ele trata essa questão primeiro, né, do tratamento clínico da criança problema, mas depois ele também evolui essas perspectivas, né? Então, através da publicação desse livro, ele é chamado para ser professor catedrático da Universidade do Estado de Ohio, ministrando sobre as técnicas de psicoterapia, no qual utilizava a gravação integral das entrevistas e de tratamentos completos como metodologia de investigação sobre os processos terapêuticos. Então, ele a partir, né, da formação clínica dele, ele começa a criar uma metodologia que permita, né, e isso na época foi considerado inovador, que permitisse que ele tornasse essas análises, essas sessões clínicas dele mais científicas, né? Então, ele mantém uma perspectiva clínica muito similar àquela estrutura freudiana, né, mas com uma perspectiva de abordagem diferente, mas para mostrar, né, o rigor científico desses processos, né, que ele estava aplicando, ele gravava sessões, né, com consentimento, né, dos pacientes, né, e geralmente ele fazia alguns formatos de terapia em grupo, e a partir disso ele poderia rever a gravação, refazer as observações, né, levar isso para outros, né, psicólogos, para se chegar, né, para estruturar esse modelo clínico, né? Então isso acaba fortalecendo, né, essa metodologia dele. Então, em 1946 ele foi eleito presidente da Associação Americana de Psicologia. Essa Associação Americana de Psicologia é muito importante, né? Não sei se tem um peso para a Europa também, mas para o Brasil ela é a principal referência. Então, quando a gente fala aqui de DSM, que é aquele manual de saúde mental, ou os transtornos que vêm daquele CID, né, que definem, né, que tipo de transtorno psicológico a pessoa pode ter, né, algum tipo de transtorno mental, eles são baseados nas normas, né, dessa Associação Americana de Psicologia. Então, aí ele vai ganhando também cada vez mais notoriedade, né, enquanto profissional de psicologia. Em 1957, ele publicou um dos seus mais importantes artigos, que chama As Condições Necessárias e Suficientes para a Mudança Terapêutica da Personalidade, sendo até hoje um dos pilares do modelo da terapia centrada no cliente. Então a gente vai daqui a pouco ver um pouquinho sobre essa abordagem dele, né, de terapia centrada no cliente. Outras traduções vão trazer terapia centrada na pessoa, né, enfim. Mas essa publicação vai dar início a essa perspectiva e essa abordagem, né? Essa forma de lidar com as pessoas, né? Aqui ele
cria toda uma estrutura para lidar com o cliente, né? E depois transfere essa perspectiva também para uma possibilidade de lidar com o aluno. Depois vocês vão ver muitas semelhanças, né, dessa abordagem dele com as abordagens do Paulo Freire, por exemplo. Então, posteriormente, ele pesquisa e publica alguns livros sobre os grupos de encontro, que segue a linha de divulgação e análise da sua pesquisa, e é premiado em 1966 através da atribuição do Oscar do melhor documentário de longa duração do ano. Então, ele chega a ganhar um Oscar, então isso dá mais notoriedade. Esse documentário tem um link nos slides, talvez se vocês quiserem também depois eu ponho no Classroom também o link, mas é basicamente mostrando, né, é um documentário sobre o desenvolvimento mesmo da teoria dele, né, dessa abordagem dele vai mostrando assim, né, como as pessoas, os problemas que as pessoas apresentavam no início da terapia, principalmente grupo, né, e a evolução delas, né, ao término, isso num formato, né, de documentário, e acaba gerando a ele uma premiação aí de Oscar. Então, partindo agora para a fundamentação teórica, né, o que sustenta a teoria dele, o Rogers ele prioriza o indivíduo enquanto pessoa, valorizando a autorrealização e seu crescimento pessoal. Então, quando ele fala de desenvolvimento, quando ele fala, né, de avanços em geral da formação da pessoa, né, aqui ele não fala tanto da perspectiva de desenvolvimento, que é uma coisa que vai vir depois com Piaget e com os outros teóricos que a gente vai ver mais à frente, mas essa formação da pessoa para ele vai além, né, dessa formação do conhecimento e da inteligência, né? Então ele acredita que a formação pessoal, trazendo, né, aspectos morais, enfim, né, transcende, né, o simples acúmulo, por exemplo, do conhecimento, né? Então, do ponto de vista da educação, ele valoriza o educando como um todo, considerando seus pensamentos e ações e não apenas seu intelecto. Né? Então, é ter uma postura, já mudar totalmente uma postura em relação à postura escolar tradicional. Né? Então, depois a gente vai ver algumas comparações, né, que mostram como ele se relaciona, né, como que ele acha, né, que o professor deve se relacionar, né, com os alunos. Enfim, então, para a gente entender um pouquinho, né, essa relação que ele cria, né, que ele propõe que o professor tenha com o aluno, a gente tem que entender um pouquinho da proposta dele da terapia centrada no cliente. Primeiro, a gente tem que entender por que ele muda, né, a palavra de paciente para cliente. A palavra paciente, né, ela tem uma relação muito mais forte com a clínica médica, né, onde o médico é a pessoa principal, né? Ele se coloca como um ser principal, aquele que detém o conhecimento, e o paciente é aquela pessoa que aparece com uma determinada demanda, mas quem trata e quem, né, traz o tratamento todo, né, direciona o tratamento, é o médico. No caso da perspectiva de cliente, né, dentro principalmente da terapia, é pensar que o cliente é o centro do processo, né? No sentido de que é ele quem procura, né? Busca o tratamento e, no caso principalmente das questões psicossociais, é ele quem é o próprio sujeito que vai desenvolver ou vai, né, resolver seus próprios conflitos, né? Então, o terapeuta, o psicólogo, nessa perspectiva, é um mediador, né? É a pessoa que está ali para somar nesse processo, mas o protagonista é o cliente, né? É a pessoa que busca uma melhora, né, do quadro clínico. Então, aqui ele coloca, né, que um paciente é, em geral, alguém que está doente, precisa de ajuda e vai ser ajudado por profissionais formados. Um cliente já é alguém que deseja um serviço e que pensa não poder realizá-lo sozinho. Embora possa ter muitos problemas, é ainda visto como uma pessoa inerentemente capaz de entender sua própria situação. Há uma igualdade e espontaneidade implícita no modelo do cliente que não está presente no relacionamento médico-paciente. Então é aquela postura tradicional, né? Se você tentar confrontar o médico, você já é cortado na hora. Aqui não. A ideia, né, é que a pessoa se imponha, se ela se coloque, né, ela traga as questões, né, que vai ser fundamental, né, para essa compreensão, né?
Então, dentro dessa perspectiva, né, o terapeuta ele se volta para esse cliente, para essa pessoa. Então, o terapeuta ele tem que prover uma atmosfera de compreensão e aceitação, onde o cliente pode expressar-se abertamente. Então, a tarefa do terapeuta não é curar, mas prover aceitação, compreensão e observações ocasionais. Por que acontece principalmente, né, nas questões psicossociais, as questões mentais? Não existe, né, uma perspectiva assim, para a maioria dos casos de cura. Né? A maioria dos problemas psicossociais ou mentais eles não vão deixar de existir, mas a forma como a pessoa lida com eles e trabalha com essas questões no dia a dia é que pode ser melhorada, né? E isso vai trazer uma qualidade de vida para a pessoa. Então, uma pessoa que ela tem, uma criança, por exemplo, que ela aparece com um quadro de TDAH, por exemplo, para vocês, que né, é uma das epidemias dessas últimas gerações, né? Ela não vai deixar de ter o TDAH. Ela vai, né, ter um acompanhamento, né, e aos poucos ela vai adquirir uma compreensão de formas de como lidar, né, com esse tipo de transtorno. Né? Então, às vezes é necessária a medicação e às vezes, né, é possível trabalhar, né, essas relações, né, da pessoa, essa organização mental sem a necessidade de medicação. Mas, enfim, né, então não existe uma cura. Fiquei livre, né, do TDAH, por exemplo. Né? Ela só aprende a lidar com essa diferença, né, no dia a dia. Então, uma das perspectivas, né, do humanismo, né, e da teoria rogeriana é a ideia de criar um ambiente de aceitação, né, pensando dentro da clínica, né, psicológica, dentro da terapia, criar aquele lugar onde a pessoa se sinta à vontade, né, para falar e expressar livremente aquilo que aflige ela, né, tudo que de alguma forma traga angústia, né, ou alívio, o que ela queira compartilhar. Transferindo isso para o ambiente escolar, o ambiente da sala de aula, seria criar aquele ambiente sem julgamentos, sabe? Um ambiente onde a criança, o aluno, né, ele não tenha medo de errar, né, ou de falar uma besteira e ser julgado, por exemplo. Né? No sentido que a criança pode ser livre para fazer suas descobertas, né, fazer suas associações, né, sem aquele medo, né, de ser julgado, né, o que acontece na maioria das estruturas, né, educacionais, de ser taxado como burro, incompetente, né, e a gente ouve muito isso, esses relatos dentro de algumas escolas, né, que alguns profissionais de educação acabam replicando. Então, o terapeuta centrado no cliente, ele mantém uma certeza de que a personalidade interior e talvez não desenvolvida do cliente é capaz de entender a si mesmo. Então, ele entende que a pessoa, né, ela é capaz, qualquer pessoa é capaz, tem condições, né, de se moldar ou né, de se formar de uma forma melhor, né, em relação com ela mesma e com o mundo, mas ela precisa, né, de um auxílio, né, para ela compreender a si mesma. Né? Por que ele fala isso? Porque a gente vive numa sociedade que nos, de certa forma, tende a nos moldar, né? Desculpa que minha cachorra está roncando aqui do lado. Espero que não esteja aparecendo no microfone, mas me desconcentrou. Mas então a sociedade em geral, né, ela cria muitos rótulos e regras, né? E a gente busca muito, de certa forma, atender às expectativas do mundo e das outras pessoas, né? Então, as crianças, né? A gente, quando é criança, a gente cresce tentando atender às expectativas dos pais, dos professores, né? E às vezes isso não vai de encontro ao que a gente realmente deseja, o que a gente realmente gosta, o que a gente realmente espera, né? Então, isso acaba criando uma incongruência, que a gente vai entender um pouquinho mais, que atrapalha esse autoentendimento da pessoa, né? Então, para ele, qualquer pessoa é capaz de se autorrealizar, né, ou de se compreender, de se entender, mas depende, né, de um auxílio nesses processos. Então, para Roger, um bom terapeuta deve possuir a habilidade para comunicar esta compreensão ao cliente. O cliente precisa saber que o terapeuta é autêntico, preocupa-se, ouve e compreende de fato.
Então aqui fala muito da postura do terapeuta que depois vai ser transferida para a ideia da postura do professor. Então, é sobre o professor realmente conseguir transferir, né, isso vai depender de outras condições também, que ele realmente entende, ou que ele está satisfeito com aquela posição de professor, que ele entende o papel dele, né, que ele compreende, também entender que poder transparecer em alguns momentos também para a turma, que ele tem problemas, limitações, né, que ele também é sujeito a erros, né, a falhas, né, então esse sentido mesmo de autenticidade, de mostrar quem ele é, né, e por mais que a gente tenha, dentro dessa perspectiva humanista, e a gente então traz para essa questão do professor ele poder se posicionar, né, então sobre as ideias dele ideais, né, separar aquilo que é a teoria, né, estruturada cientificamente, etc., né, mostrar, olha, tais perspectivas mostram isso, mas que ele se sinta-se à vontade também para falar aquilo que ele acredita que é melhor, de alguma forma, sem julgamentos, mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né, o professor, né, dependendo da estrutura social política do momento, se posicionar, né, a gente viu em alguns anos aí, por exemplo, um aumento da perseguição dos professores, sabe, de um controle, né, do professor não poder falar. Eu falo assim no sentido, se o professor, por mais que não tenha a ver com a disciplina em si, mas o professor ele tem uma característica que é ligada à minoria, por exemplo, sei lá, ele é uma pessoa negra e ele quer trazer, né, ele precisa trazer em alguns momentos questões da experiência dele, né, com racismo, com preconceito. É uma mulher que vivencia no cotidiano, né, da própria escolar misoginia ou outros processos. Então, ela precisa ter uma liberdade, em certos momentos, trazer isso, né, dentro das perspectivas da sala. Uma pessoa, né, de uma sexualidade não heteronormativa, também trazer essas questões, né, só que dependendo da conjuntura política, esses professores acabam sendo perseguidos, né. Eu falo tudo dentro da relação com o conteúdo, etc. Mas, então, seria ter uma liberdade mesmo do professor poder falar, né, das suas perspectivas também e crenças, né, sem prejudicar o conteúdo das aulas, por exemplo. Então, para Roger, um bom terapeuta ele precisa, né, conseguir comunicar essa compreensão ao cliente, né, ele precisa ser autêntico também, demonstrar que ele entende também as frustrações, limitações, enfim, né? Desenvolver essa relação mútua. Não é uma relação assim de amizade, né? Porque fica bem distinto o papel do terapeuta e o papel do cliente. Dentro da sala de aula a mesma coisa. Se entende o papel do professor e o papel do aluno, mas que seja um ambiente, né, amigável, né? De uma relação de troca mesmo. Então, um dos conceitos essenciais, né, da teoria do Rogers é o self, né? O self, traduzindo, né, de alguma forma português, seria o eu mesmo, né? Ou, pegando, né, a perspectiva da psicanálise, seria o ego, né? Então, o self não é uma entidade estável, imutável. Entretanto, observado num dado momento, parece ser estável. Isso se dá porque congelamos uma seção da experiência a fim de observá-la. O self estaria ligado a essa identidade, né? Então, a gente cria, né? A gente pode também associar aspectos de personalidade, né? A gente cria uma personalidade, né? Uma estrutura, né? Pessoal, esse eu mesmo, que ela é duradoura, né, como se fosse, tem características que a gente mantém praticamente pela vida toda, mas ela não é imutável, né? Então, a depender da situação, das coisas, do que a gente aprende, do que a gente vivencia, a gente vai moldando essa personalidade, né, para lidar com o mundo, com as questões. E às vezes também nossa personalidade pode ser um problema também nas relações com as outras pessoas. Então, uma pessoa pode se interessar em querer, né, transformar um pouquinho alguns aspectos dessa personalidade, né? E aí a perspectiva do Carl Rogers acredita que isso é possível, né, ser modificado. Só que ele fala aqui, né, e isso é importante para entender o problema dos testes psicológicos,
que a gente consegue, de alguma forma, congelar, né, ou compreender esse eu, a estrutura dessa personalidade em um determinado momento. Então, quando a gente aplica um teste psicológico, por exemplo, ou uma avaliação, né, dentro da sala de aula, a gente está avaliando ou observando, tirando um retrato, né, daquele momento, né? Então, alguns exemplos dentro da psicologia. Quando a gente coloca... quando uma pessoa vai tirar carteira de motorista e ela passa pelaquela avaliação, né, psicológica. Naquele momento ela está sujeita a várias questões. Ela pode estar nervosa, estressada, né, não pode estar realmente ter sofrido alguma questão ali que atrapalhou, né, a coordenação motora e outros aspectos ali. Então ela provavelmente vai ter problemas na realização desse teste. Mas aquilo se diz daquele momento, daquele dia. Então, posteriormente, ela poderá fazer isso de novo, né? Refazer essa avaliação. Outro exemplo, porte de arma, por exemplo. É bem comum, né, em determinado momento da vida, uma pessoa solicitar, né, avaliação psicológica para porte de arma e ela não demonstrar condições, né? E aí o próprio avaliador, né, o psicólogo que faz a avaliação, orienta essa pessoa a fazer um acompanhamento psicológico e mudar certas características ali da personalidade que vão permitir que ela seja uma candidata a ter o porte de arma, né, com segurança. Então, a gente tem essa capacidade mesmo de mudar, né, alguns aspectos do nosso self. Então, o self... dentro dessa perspectiva de self, o Rogers empregou dois termos, o self ideal e o self real. Porém, eles são termos ali originários mesmo da teoria psicanalítica. O self ideal seria aquilo que você gostaria de ser, como você se imagina ser, né? Então, o self ideal, ele vai muito dessa idealização mesmo, né? De que pessoa a gente espera ser, né? Geralmente uma idealização muito fora da realidade. A gente tem uma tendência, né, o ser humano, a se cobrar muito além daquilo que deveria cobrar, né? Então, para eu ser, nunca é o suficiente, né? Eu sempre preciso ser mais, né? Então, a gente tem essa mania de comparar com os outros, a gente sofre, como eu disse, né, esses impactos, né, das cobranças sociais, né? Então, das cobranças familiares, da própria mídia, que caracteriza o sucesso, né, ou a felicidade, né, como a conquista de milhões, enfim, né, uma série de questões, né, que a gente pode pensar aí, né, que as redes sociais acabam contribuindo também. Então, isso dá um peso constante, né? Então, o self ideal não é necessariamente aquilo que a gente mas o que a gente deseja ser, relacionado também com essas outras cobranças sociais. Já o self real é quem você realmente é, e é onde contém a tendência para a realização. Ou seja, o Rogers ele acreditava, né, que para você se autorrealizar, se satisfazer de fato, né, e encontrar essa tal da felicidade, você precisa buscar uma certa congruência consigo mesmo. Então, conseguir realizar aquilo que você realmente gosta, que realmente te satisfaz, sem essa necessidade de provar para as outras pessoas ou para si mesmo, né, que você é o melhor e etc, né? Mas mesmo de compreender, né, o que você realmente gosta, o que te faz feliz, né, tentando separar dessas questões, né, mais amplas aí, dessas cobranças sociais. Então, esse conceito de autorrealização, né, Carl Rogers acreditava que todos os seres humanos são motivados fundamentalmente por um processo voltado para o crescimento, que ele denominava tendência para a realização, utilizada como estímulo na teoria proposta por Roger. Eu vou voltar só na pergunta do Eduardo Mariano, como se determina o self real, aí que o processo de descoberta, né, de autodescoberta, é um processo muito complexo, né? Então, o self real, por mais que ele possa, né, logicamente, ele vai herdar características também desse ambiente, né? A gente, de certa forma, é impactado, né, pela nossa família, pelas crenças e etc. Mas essas perspectivas humanistas e algumas outras
outras perspectivas que a gente vai ver do desenvolvimento, acredita que existe uma força dentro da gente que seria esse self, né, que vai além da influência ambiental ou biológica, né, que seria essa formação mesmo de uma identidade pessoal, desse gosto, dessa personalidade. Por exemplo, quando a gente vai escolher, acho que eu já dei esse exemplo na turma, quando a gente vai escolher fazer o curso de música, né, e às vezes a gente não tem apoio nenhum, é uma profissão, né, muitas vezes menosprezada, né, às vezes diminuída em alguns aspectos dentro da perspectiva da arte, mas a gente tem consciência, né, dos problemas do mercado, etc., mas a gente quer fazer, né, e a gente, por mais que tenha uma cobrança dos familiares, etc., a gente pega e teme fazer, né, ou do contrário, às vezes a gente acaba fazendo uma outra faculdade, um outro curso, né, a gente não fica satisfeito com isso, né, para tentar satisfazer as outras necessidades, né, da vida, ou mesmo para satisfazer essas outras pessoas, e a gente fica insatisfeito. Então, a gente acaba frustrado, né, com essa formação, que não é a que a gente queria. Então, tendo essa perspectiva que existe ali um self, né, que ele é criado, né, como eu falo, né, não tem como isolar totalmente do ambiente e da genética, mas que é uma coisa muito pessoal, que justificaria, por exemplo, a diferença entre os gêmeos, né, que são criados no meio ambiente, né, com estrutura genética às vezes muito similar, mas que criam personalidades diferentes, gostos muito peculiares, né, em relação um ao outro. Né? Então, esse self real estaria ligado a isso, né? Mas para conseguir, né, descobrir, né, essas questões é um processo muito complexo, justamente porque a todo momento a gente está sujeito, né, a essas pressões sociais, essas cobranças, a demandas, né, do exterior, né? Então nem sempre o que a gente precisa fazer, né, está ligado ao que a gente quer fazer, né? Então às vezes a gente tem um desejo, né, se vamos citar, manter essa questão da profissão. A gente tem um desejo de fazer uma profissão tal, X, mas a gente vive numa situação, por exemplo, que um familiar depende da nossa presença e o curso, né, exigiria que a gente se mudasse para outro lugar, ou o exercimento dessa profissão exigisse que a gente fosse para outro lugar. Não é possível, né, atender esse desejo real, então, né, devido às circunstâncias da vida, às vezes você precisa abrir mão para atender uma outra demanda, né? Mas o self, entender então, né, esse self real exigiria principalmente a terapia mesmo para tentar separar aquilo que você desejaria ser, né, espelhado principalmente nas referências que você tem durante sua vida, daquilo, né, que as pessoas esperam de você, para tentar então descobrir aquilo que você realmente quer, né? Aquilo realmente que você gosta. Então é um processo bem complexo, geralmente por isso que os processos terapêuticos são tão lentos, né? São tão demorados. Responde um pouco a sua dúvida, Eduardo? Então, o encontro, né, desse self real tem muito a ver com esse processo de autorrealização. Então, todas as experiências, porque anseia o homem para a sua autorrealização, tem como centro o eu. Toda motivação de autorrealização é motivação para que eu se realize, para que o eu, né, o self, se realize. Então, quando a gente falava lá da psicanálise, né, que existia, né, um pulso, né, uma pulsão inicial, né, quase animal mesmo, né, que era a energia libidinal, né, aqui se coloca como essa energia um pouco diferente dessa perspectiva, né, psicanalítica, mas aqui se entende o gozo, né, lá da psicanálise como autorrealização, né, como essa capacidade de se autorrealizar, de se autossatisfazer, mas aqui distanciando, né, desse sentido mais da libido, dos desejos mais carnal, né, dessa necessidade mais corporal, mas levando mais para um sentido mais transcendental mesmo, né, uma perspectiva mais filosófica mesmo, de essa autorrealização, uma perspectiva mais mental, né, assim, de emotiva, né, social, emotiva, não necessariamente física, orgânica, né. Então, embora essa ânsia pela autorrealização seja inata, né, então aqui ele também
mantém essa perspectiva que é similar à da psicanálise, de certa forma, né, que existe uma força inata no ser humano, né, ela pode ser incentivada ou reprimida por experiências da infância e por aprendizagem. Então, aqui também tem uma relação lá com o behaviorismo, né, com essa importância do empirismo. Então, o humanismo, ele vai num caminho diferente da psicanálise, né, da perspectiva psicanalítica e também da perspectiva, né, comportamental, behaviorista, mas algumas características ele compreende aí, que existe aí uma influência ambiental também, né, um impacto do ambiente, e existem questões ali que são inatas, mas o foco dele é principalmente essa formação, né, completa da pessoa, né, uma pessoa completa, né, não isolando nessas perspectivas como as outras teorias fazem, né. Então, como eu já falei, né, um outro conceito que é essencial na teoria rogeriana é o conceito de congruência, né? Então, Roger define congruência como grau de exatidão entre a experiência da comunicação e a tomada de consciência. Elas relacionam as discrepâncias entre experienciar e tomar consciência. Então, seria essa capacidade, né? Então, aqui, às vezes, nem sempre consciente, né? Que a gente tem de ser autêntico mesmo naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Então, isso estaria muito ligado também a esse entendimento do self, né? Do self real, que seria agir realmente congruente com aquilo que a gente pensa, né? Então aqui dá alguns exemplos, né? Ele vai dar alguns exemplos posteriormente. Então, um alto grau de congruência significa que uma interação entre comunicação, o que se está expressando, né, o que está se demonstrando para as pessoas, a experiência, né, o que está ocorrendo à nossa volta, no nosso campo, e a tomada de consciência, né, o que está se percebendo. Porque como essa formação do mental, psicológica, do self, ela não é tão clara, né? Às vezes ela é muito misturada. Às vezes a gente pode sentir, né, e compreender a experiência de uma forma muito diferente, né, daquilo que ela realmente que aí depende do nosso estado de espírito, né, enfim, estado de espírito ligado ao que a gente está vivenciando, né, o que a gente já vivenciou, a nossa história e etc, né, de vida. Aquilo que você, de certa forma, revela, né? Então, a partir dessa relação, nossas observações e as de um observador externo seriam consistentes. Então, se uma pessoa observa um fenômeno, né, e descreve exatamente da forma que a gente sente e que a gente experiencia aquilo, é sinal de que há uma congruência mesmo entre a experiência e aquilo que a gente sentiu ou aquilo que a gente percebeu, né, sobre aquela situação. Uma incongruência, então, ocorreria quando há diferenças entre essa tomada de consciência, a experiência e a comunicação dessa. Então, como é fácil observar isso nas pessoas, né? Então, quando uma pessoa parece estar com raiva, né, ela demonstra fisicamente, principalmente, né, aspectos, por exemplo, como punho cerrado, o tom de voz alterado, elevado, praquejando, né, gaguejando quase. E quando ela é questionada, né, ela diz que de forma alguma está com raiva, né? Então isso é um exemplo de incongruência. A pessoa até fisicamente está demonstrando, mas ela não consegue assumir, de certa forma, essa postura, né, essa questão, né, o que está acontecendo de fato. Ou no caso, por exemplo, as pessoas que dizem estar passando por um período maravilhoso, mas que se mostram entediadas, isoladas ou facilmente doentes, estão revelando incongruência também. Isso acontece a gente tem um maior exemplo nas redes sociais, que é o Instagram. As pessoas só demonstram ali no Instagram os momentos de felicidade, né? Então, elas passam uma perspectiva de que o mundo é perfeito para elas, que elas estão vivendo o melhor da vida, mas na maioria das vezes, né, ela pode estar passando por problemas, às vezes piores, né, do que outras, né, do que as outras pessoas imaginam, né? Tem alguns estudos falando de redes sociais
que mostram que quanto mais a pessoa posta nas redes sociais, né, buscando principalmente, né, essa validação, né, de que ela é feliz, mais chances dela ter algum problema realmente, né, de estar lidando, passando por algum problema, principalmente socioemocional, né? Uma questão, né, essa necessidade de validação vai muito ligada a, por exemplo, uma depressão, né, onde a pessoa fica mesmo fragilizada nesses aspectos, né, de autoestima e etc. Então, busca essa validação por meio de demonstrar, né, que ela está num momento maravilhoso, enfim, né, e as pessoas apoiarem isso. Ou seja, a incongruência está ligada a uma fuga mesmo da realidade, né? Às vezes, uma forma também de proteção, né? Então, a incongruência é visível também em observações como, por exemplo, né, quando a pessoa diz: não sou capaz de tomar decisões, não sei o que quero, nunca serei capaz de persistir em algo. Então, essa confusão aparece quando você não é capaz de escolher dentre os diferentes estímulos aos quais se acha exposto. Então, uma pessoa que ela não se conhece, né, que ela não consegue identificar, né, seu próprio gosto, seus desejos, né, não consegue às vezes mesmo formalizar, né, essa personalidade, ela acaba estando muito mais sujeita, né, a essas pressões sociais, a esses outros desejos, né, então aquilo que é do outro. Então ela se coloca nesse lugar mesmo de ser incapaz de fazer suas próprias escolhas, de tomar suas decisões, né. E na verdade, para Rogers, acredita que todo mundo tem essa capacidade, né? Mas que precisa ir buscar se conhecer mesmo para poder, né, entender o que ela realmente quer. Então, nem sempre a pessoa tem consciência desse self real, né? É o que vai acontecer a maioria das vezes. É tanta influência externa, né? Tanta pressão social que a pessoa acaba se perdendo, né? Então, é uma coisa bem fácil de acontecer. Sobre os conceitos da psicologia rogeriana, esses principais conceitos, tudo tranquilo? Certinho. Então, a gente vai transferir, né, na perspectiva rogeriana essa abordagem, né, centrada no cliente para uma abordagem centrada no aluno, né? Então, a teoria humanista de Rogers deriva de sua prática em psicoterapia, né? Então, assim sendo, ele estendeu para a educação as proposições da terapia. Para ele, o ser humano é essencialmente bom. Em cada indivíduo há um núcleo positivo que caracteriza o valor pessoal e que tende a expressar-se. Então, a pessoa é mais que um organismo biológico. É um ser humano que pensa, sente, escolhe, decide. É um ser com capacidade de mudança. Então, por isso, a educação deve ver tais características e centrar seu processo nas necessidades do aluno. Então, isso vai de uma visão de mundo, de uma perspectiva, mas para o Rogers, todo ser humano tem um potencial, né? Espera-se, né, ter um potencial de bondade, né, ou de generosidade, enfim, né, de uma formação moral ou cidadã, né, dependendo da forma como queira definir, né? É isso, mas uma pessoa que consegue se relacionar de uma forma positiva com o mundo e com as outras pessoas, né? Mas para que ela tenha, se ela se forme dessa forma, né, ela precisa de um auxílio, né? Então a escola, né, como formadora, ela seria capaz de formar né, trazendo uma outra responsabilidade, não só formar intelectualmente, né, sujeitos cognitivamente mais capazes, mas também uma formação moral, né, uma formação voltada mesmo, né, para um mundo de relações, né, possibilidades de se relacionar muito melhor. Então, essa é a principal pegada aí do humanismo, né? Coloca muito essa posição do professor mesmo de uma aceitação incondicional do aluno, né? Então, pensar que por mais que o aluno tenha problemas, questões, né, que ela tem uma família desestruturada, qualquer coisa disso não importa, né? O foco geralmente da perspectiva humanista é o aqui e o agora. Então é aquela pessoa, né, que está na sua frente. Então o que seu aluno é naquele momento ali já revela, né, muitas coisas que ele vivenciou, né, no passado, etc., na construção da história, mas é aquele momento que se deve ser trabalhado, né? Então
essa ideia da aceitação incondicional, entender a criança vem com algum problema, com uma dificuldade de aprendizagem, não vou julgar, não vou culpar a família, não vou culpar, né, ficar somente culpabilizando a sociedade, apesar de ser importante compreender essas questões, mas trabalhar, né, com a criança da forma que é possível, né? Enfim, essa é uma das formas de compreender isso, né? Então, pensando no processo de aprendizagem, para Rogers, a aprendizagem é um processo de aprimoramento do indivíduo e não apenas do conhecimento. Então, como eu falei, para ele não basta só desenvolver cognitivamente a criança, né? Trazer mais conteúdo, desenvolver inteligência, capacidade cognitiva, né? E desenvolver as capacidade mesmo de se relacionar com as pessoas comuns, né? Desenvolver essas habilidades aí muito mais afetivas, emocionais, né? Morais. Então, para ele, a formação do sujeito tem que ir nessa direção de uma formação de uma pessoa mais completa, né? Então, ele busca desenvolver os pensamentos, os sentimentos, as ações de forma integrada, a fim de que se possa tomar decisões mais seguras, garantindo a ampla liberdade de escolha. Aqui, um dos conceitos chaves do humanismo também tem a ver com a liberdade. Eu sempre misturo os autores, eu não lembro se foi Sartre ou Heidegger que fala que, eu acho que deve ser Sartre mesmo, que fala que o ser humano ele é destinado, ele é condenado à liberdade, né? No sentido, né, isso, a perspectiva dele vai influenciar algumas abordagens dentro do humanismo, mas justamente é uma visão que entende que o ser humano, ele, a todo momento, ele é obrigado a escolher, né? Então, dentre as mais variadas condições, né, às vezes realmente a nossa capacidade de escolha é limitada por questões sociais e outras problemáticas, mas o ser humano ele sempre tem que escolher, de alguma forma, né? Desde que se ele acorda, coisas mais simples, né, mas que podem ser complexas, por exemplo, escolher se eu vou levantar da cama hoje ou não, se eu vou, né, se de fato eu vou na escola, se eu vou na faculdade, escolher o curso que quer fazer, escolher se vai responder uma mensagem agora ou depois. A todo momento a gente está fazendo escolhas, né? Então ele fala condenado por isso, que a gente precisa escolher, né, tomar uma posição para seguir em frente, né? Para sair dessa perdi a palavra. Enfim, mas de prosseguir, né? Então seria uma forma essa escolha seria uma necessidade, né? Uma obrigação, né? Então, como eu falei, às vezes algumas condições, né, diminuem essa possibilidade de escolha, mas uma coisa que diminui também a nossa capacidade de escolha autêntica tem a ver também com esse não conhecimento, autoconhecimento, né? Essa capacidade de entender e não só entender, aceitar quem a gente é, né? E, então, a gente vê muita incongruência nas pessoas mesmo de não conseguir, né, aceitar ela mesma, como ela é, o que ela gosta, o que ela faz, né? Tentar mesmo se encaixar nessas características que são mais gerais, né? Ou para ela fazer parte de algum lugar, de um grupo, enfim. Então, quando a pessoa se conhece mais, ela consegue desenvolver essas perspectivas, né, que vão de encontro a esse self, ela consegue fazer escolhas mais seguras, né? Olha, eu vou por esse caminho, às vezes né, não é o caminho ideal nesse momento, mas é o que, né, de certa forma, é o que eu acredito que é melhor para mim, enfim, né? Nessa direção. Então, o processo de aprendizagem para Carl Rogers, né, nos remete a uma reflexão sobre o processo de aprendizagem que permeia a educação tradicional, investigando-nos ao desenvolvimento de um posicionamento crítico no sentido de propor mudanças a esse processo, apontando assim caminhos para a construção de uma aprendizagem mais significativa para o aprendiz. Então, depois eu vou mostrar um quadro que faz a comparação entre a abordagem humanista na educação versus a abordagem tradicional. Vou fazer isso no final da aula, mas um aspecto que é importante de entender aqui, que geralmente eu coloco como questão de prova,
é que a gente viu na aula anterior o termo aprendizagem significativa para David Ausubel. O David Ausubel, na perspectiva cognitivista, entende, né, que o acúmulo de informação ali, né, como se fosse um processo ali muito relacionado aos bancos de dados de computadores, né? A pessoa tem uma estrutura cognitiva prévia e o novo conhecimento, para ele ser significativo, ele precisa se relacionar, né, se conectar a essa estrutura cognitiva prévia. Então, a forma de pensar da aprendizagem significativa do cognitivismo é muito mais muito mais próxima aí de pensar numa relação similar a uma estrutura de computador mesmo, né, de acúmulo de informação, né, de soma de informação. Na perspectiva rogeriana, a aprendizagem significativa, né, seria muito mais ligada à perspectiva do senso comum, né? Então, entender que uma aprendizagem tem significado quando ela faz sentido para a pessoa mesmo, né? Que está ligada ao gosto dela, né? A experiência externa, a sala de aula, enfim, né? A aprendizagem significativa para o Rogers é mais ligada a esse senso comum. Então, aquilo que eu gosto, que faz sentido, que eu entendo que é bom para mim, né? Então isso passa a ter significado a partir do momento, né, que eu compreendo isso como bom para mim, né? Não necessariamente pensando naquela estrutura, né, de arquivamento ou, né, de conexões neuronais, né, como são as perspectivas cognitivistas. Essa diferenciação está tranquila? Sim? Ótimo. Então, a aprendizagem significativa para o Rogers é mais que uma acumulação de fatos, é uma aprendizagem que provoca uma modificação, quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura que escolhe ou nas suas atitudes e personalidade. É uma aprendizagem penetrante, que não se limita a um aumento de conhecimentos, mas que penetra profundamente todas as parcelas da sua existência. Então, é voltada para uma abordagem centrada na pessoa e utilizando o método da não diretividade, ou seja, o professor não interfere diretamente no campo cognitivo e afetivo do aluno. Isso é uma abordagem complexa, né, dentro de termos de condições também, né, de estrutura educacional. O que seria essa perspectiva de não diretividade? É dar condições para o aluno, então, opções de escolha, né, condições para que ele possa buscar conhecer, né, então aquele ponto de aproveitar a curiosidade do aluno, né, e ajudar ele a encontrar, né, de certa forma a sua resposta, mas não delimitar de certa forma, né, você tem que aprender isso desse jeito, dessa forma, né, mas dar uma certa liberdade para a criança aprenda a aprender, né? E aqui tem um ponto que é polêmico, né, e crítico dessas abordagens, que geralmente, não sei se vocês devem ter reparado, quando a gente fala de escola humanista, são escolas geralmente de alto padrão, né? São escolas particulares, né, geralmente caríssimas, porque para se pensar isso, você precisa, né, de ter um professor com uma formação, né, já uma formação já humanizada, mas também que tem uma estrutura para a criança realmente possa escolher, né? Então, se a criança quer se voltar mais para as artes, né, ou para atividades de arte, se ela consegue se desenvolver mais dessa forma, né, de expressão artística, ou por meio da matemática, da lógica, ela ter condições, uma estrutura que ela possa escolher, né, de certa forma. Então, isso vai exigir turmas muito pequenas, né, professores mais disponíveis, né, para essa de vasta possibilidade, e uma estrutura escolar caríssima, né, muitas vezes. Então, a aplicação, né, dessa abordagem humanista em escola, principalmente de crianças, né, infantis, na rede pública na brasileira, né, na maioria das escolas, é muito complexa, né? Então, por isso que eu falo com vocês sempre. A gente conhece aqui as abordagens, as perspectivas, as teorias, mas nem tudo vai ser possível de aplicar, né, a depender das estruturas que vocês vão vivenciar, né? Então, essa escolha por um posicionamento, por uma postura, né, como professor,
vai de encontro mesmo às condições que vocês tiverem, o que vocês vão enfrentar no dia a dia. Por isso vocês têm que ter um conhecimento amplo, né, de várias possibilidades, várias perspectivas, e na experiência de vocês entender aquilo que faz mais sentido, né, e que é possível aplicar naquele momento. Então, em algumas condições, né, estruturas escolares, infelizmente o humanismo, às vezes a abordagem, né, essa visão do mundo do professor pode manter-se humanista, né, então essa capacidade de compreensão do aluno, né, de como levar o conteúdo, mas a avaliação às vezes vai ter que seguir os padrões da escola, né, aqueles modelos que realmente são impostos, né, pela estrutura, ou então em alguns momentos o professor acaba tendo que ter uma postura mais autoritária para manter a ordem, né? Então isso vai depender mesmo da experiência. Então, os princípios básicos da aprendizagem significativas para o Carl Rogers. Então, todo aluno tem potencialidade para aprender e a tendência a realizar essa potencialidade. Então, todo aluno é visto como capaz. Todo aluno tem condições, né, de aprender. Então, a aprendizagem significativa ocorre quando o conteúdo da aprendizagem é percebido como relevante para o aluno a partir dos seus próprios objetivos. Então, quando a criança, ou mesmo o aluno até mais velho, ele toma consciência de que aquele conteúdo é importante para a vida dele de alguma forma, né? Entende que aquilo ali vai fazer uma diferença, né? Ou que aquilo de certa forma vai contribuir para a experiência, para além da escola, da faculdade, enfim, né? É muito mais fácil esse conteúdo, esse conhecimento ter significado, né? Então, a aprendizagem que envolve mudança na organização do eu, na percepção de si mesmo, né, geralmente é ameaçadora e tende a suscitar resistências. Então, vai acontecer muito isso também. Quando a gente lida, né, com questões principalmente ligadas à ética e moral, e isso em alguns momentos vão aparecer no ambiente escolar, né, porque vocês vão estar sujeitos, pensando aí principalmente a crianças, né, a crianças que às vezes vão invadir o espaço do outro, né, ou vão transgredir regras, né, e às vezes vocês vão ter que, para além, né, do ensino do conteúdo, mediar essas relações para a criança entenda, né, que ela tem que respeitar o próximo, enfim, né, o colega. Mas quando a criança ela está muito, ela tem certas preconceitos ali muito estabelecidos, assim, ideias ou conceitos muito cristalizados, né, principalmente conceitos morais, religiosos. Toda vez que uma nova aprendizagem, né, contraria esse princípio, ela vai ter uma resistência muito maior a se relacionar. Nem sempre, né, devido à responsabilidade da criança ou da formação dela. Mas, por exemplo, quando a gente vai para uma situação de uma escola onde o ensino ou conteúdo do currículo não é congruente com a estrutura social. Então, pegar para um aluno de rede pública, escola pública, e trazer ali, sei lá, falar sobre o esporte, ou na aula de educação física, tentar ensinar um esporte que é mais elitista, né, e que não faz parte da realidade deles. Então, um exemplo, para uma comunidade é muito mais fácil você ensinar um futebol, uma pelada, uma coisa que né, da experiência, da vivência dessas crianças, do que tentar trazer os esportes aí mais elitistas, de certa forma, que eu nem sei quais são, mas eu sei que tem uns aí que são bem difíceis, né, de acesso da maioria da população. É um exemplo, né? E isso também tem a ver com essa relação, às vezes, uma resistência do público, né? Em geral, a música erudita, por exemplo, né? Então, às vezes, a necessidade de relacionar, né, a música, né, o ensino da música, a algo que essas crianças vivenciam, né, ou que está, né? Tem uma relação afetiva histórica delas também, né? Então, isso vai ter a ver com isso. Então, enfim, nessa parte, então tudo aquilo que de certa forma vai muito contra
o que a criança acredita, o que ela entende, ou, né, o que ela gosta, vivencia, ela vai ter uma dificuldade maior mesmo, uma resistência maior de aprender. Mas, como eu disse, às vezes vai ser necessário, né, introduzir esse conteúdo de alguma forma, né? E, de certa forma, o ideal seria que a criança pudesse experienciar, né, esse conteúdo no campo prático, né, da vida também. Então, o aluno que realiza a sua potencialidade para aprender torna-se aberto à experiência e reciprocidade. Então, quando a escola, né, a sala de aula, propicia um lugar onde a criança se sente acolhida, né, onde ela entende, né, esse potencial, o seu próprio potencial, né, entende que aquilo, de certa forma, contribui para a formação dela, ela vai estar mais aberta, né, a experienciar essas coisas diferentes. Deu uma quedinha aqui, mas caiu não, né? Então ela se torna mais aberta à experiência, então aprender coisas novas, né? E ela fica mais recíproca a aprender aquilo que é diferente. Então, outra característica das ideias humanistas na educação seria a autoavaliação, né? Que seria uma função da capacidade de cada um de valoração pessoal, o que já é muito difícil, né, para a maioria das pessoas, porque se é difícil se entender, né, entender esse self real, e eu acredito aí que a maioria das pessoas passam por alguns momentos, né, que não se sentem capazes de realizar alguma tarefa, né, ou não se conseguem se autovalorizar, então é muito difícil de alcançar, né, essa perspectiva mesmo de autoavaliação, né, de realmente conseguir se avaliar, né? Dentro de uma perspectiva de sala de aula, de escola, que eu acho que a autoavaliação seria ideal e possível para, por exemplo, o ensino superior, seria essa capacidade do próprio aluno entender, olha, de onde eu parti, né? Até onde eu cheguei, entender esses processos, o quanto eu me esforcei para isso, né? Ou entender, né? Olha, eu não tive condições, né? Enfim, né? De fato, eu não me dediquei o suficiente para esse conteúdo, enfim. A autoavaliação iria nesse conteúdo. Mas, como eu falei, como a gente vive numa sociedade onde encontrar essa congruência, né, esse self real é muito complexo, então a autoavaliação também acaba se tornando uma tarefa difícil, né? Então, num consenso geral, muitas pessoas vão falar, por exemplo, que nota você dá? Eu dou o máximo porque eu preciso de passar. Né? Então, não conseguem fazer esse aprofundamento, né? Mas isso depende também, como eu falei, da estrutura da sala de aula, da relação com o professor, enfim. Algo que é construído também, né? Então, as principais contribuições do Rogers, né? A gente já vai caminhando aqui para fechamento. Então, um dos mais influentes pensadores americanos, né? Então, sua linha teórica é conhecida como abordagem centrada na pessoa, ACP. O Rogers, ele publicou 16 livros, dentre os quais se destacam Tornar-se Pessoa, Um Jeito de Ser e Terapia Centrada no Cliente. O Tornar-se Pessoa é um tipo de livro que é interessante para leitura geral, né? Assim, mesmo pessoas leigas em psicologia e em terapia. É realmente um livro muito, muito interessante, né? Que realmente ajuda a trazer essas reflexões aí, né? Da formação pessoal. É um livro que eu recomendo se vocês quiserem, né? Não é aquele modelo autoajuda, né, terrível, mas é um livro que é acessível, né, para o público em geral. Não é tão voltado assim para uma atuação profissional, né? Enfim, acho que esse Um Jeito de Ser também dá para ler. Agora, a terapia centrada no cliente vai ser voltada mais para o terapeuta mesmo. Então, para construir essa teoria da personalidade dele, né, para falar sobre essa perspectiva, né, de construção do self, ele utilizou vários métodos de investigação, então isso dá um peso, né, uma cientificidade para a abordagem dele. Então, ele fazia a gravação das sessões terapêuticas, ele reassistia várias vezes essas gravações, né, e fazia uma análise de conteúdo. Para complementar, ele usava testes também psicológicos, principalmente os projetivos, como o Rorschach e o TAT, que são testes que eles não têm uma resposta definida, né, exata, né? Ele permite que a pessoa fale sobre
aquilo que ela vê, o que ela observa, né? Então isso dá uma abertura maior para um diálogo, né? Ele não são testes tão conclusivos, né? A técnica Q, que também seria um método de estudo sistemático acerca do autoconhecimento, que é uma técnica desenvolvida, né, para o Rogers, que ajudaria mesmo a estruturar, né, esse modelo mesmo, né, de estudo mesmo. Precisa sistematizar, né, o estudo, né, e a formulação mesmo principalmente voltada para o terapeuta em formação, né, de como ele deve como se fosse quais os passos ele deve seguir, né, no processo terapêutico. Então, a teoria da personalidade do Rogers é constituída por um material padronizado e organizado sobre si, mesmo que ela se modifique, não perderá essas características. Então, a gente já falou então que essa personalidade tem a ver, né, ela está ligada a esse self ideal, mas geralmente quando a gente fala personalidade, a gente está se referindo a características, né, do indivíduo que perduram por muito mais tempo, né? Então, por mais que esse self vai se modificando ao longo da vida, é como se a gente conseguisse, né, identificar a pessoa ali, né, vamos pegar o nome aqui, o primeiro nome para isso, a gente consegue identificar a Meida desde quando ela era criança, quando ela é adulta, por determinadas características específicas da personalidade dela, né? Por mais que ela cresceu, se desenvolveu, né, teve mudanças de vida, é como se a gente falasse Meida e a gente consegue trazer alguma definição aí que marca ela, né, durante a maior parte da vida dela. E assim, né, seria um exemplo. Então, a abordagem dessa teoria é baseada na percepção, nos sentimentos, autoavaliação subjetiva, na autorrealização e no processo de mudança, né? Então, as técnicas que foram utilizadas para essa observação foram a classificação Q, lista de adjetivos e o diferencial semântico. Então, o Rogers ele usa muitos elementos que são similares à ideia do estruturalismo lá da psicanálise, né, que tem a ver com esse uso das palavras para a formação de conceitos, de pensamento. Então, ele utiliza muito esses elementos, né, da própria linguagem para que a pessoa consiga compreender, né, e se autocompreender, se autoavaliar, enfim, né. Então, esse uso, né, da palavra, né, tem um poder muito grande na psicologia em geral, né, e para aqui também na perspectiva da personalidade também tem a linguagem a palavra cria esse fator também de capacidade de mudança, né, então mudança de conceitos. Então, o que é muito difícil geralmente no processo terapêutico, né, isso também às vezes na própria formação, isso vai se implicar também na formação do aluno enquanto pessoa, tem a ver com essa abertura à mudança. Você já deve ter visto falar aquelas questões, né, uma pessoa é muito difícil de lidar porque ela tem personalidade forte, né, isso é desculpa, a pessoa pode melhorar, né, sua relação com outras pessoas, ela pode se tornar uma pessoa, né, mais tolerante, né, mais possível de se relacionar de uma forma melhor com as outras pessoas. Só que o que seria melhor aplicável a ela é falar que ela é uma pessoa que não tem interesse de mudança, ela não tem abertura para mudança, né? Então, geralmente, é muito comum acontecer isso, uma pessoa buscar terapia, por exemplo, né, ou buscar na figura do professor ou de outra pessoa uma validação da sua personalidade ou daquilo que ela acredita. E quando ela não é validada, né, a terapia não geralmente vai estar lá para confrontar a pessoa, né, para ela se entender, né, e muitas vezes ela exige uma mudança. E aí a pessoa que não tem esse interesse de mudança, ela vai ser frustrada e ela vai tender a buscar outras formas. Então, um aluno que ele não é validado no que ele pensa ou nos preconceitos dele ali, ele vai né, ele vai tomar uma postura, às vezes, de resistência, né, à figura do professor, enfim, é um dos exemplos. Então, essa capacidade de mudança da personalidade é uma característica possível, né, de mudança se for pensar, né, mesmo nessa melhoria de relação, né, da pessoa com
as coisas, né, e com as outras pessoas. Então, o desenvolvimento da personalidade humana, né, explica-se a partir de uma única necessidade ou motivo humano básico, que é a fonte de toda energia, a tendência inata do organismo para desenvolver todas as suas potencialidades. Então, se a gente quiser fazer uma relação, né, com a psicanálise, então essa energia que é libidinal que o Freud fala seria o que o Rogers chama aqui dessa potencialidade inata, né? Desse desejo, né, que estaria ligado também a buscar essa autorrealização. Então, como se a busca da felicidade, de certa forma, né, fosse o motivador, né, da nossa formação. Eu coloquei felicidade entre aspas, porque felicidade também é um conceito, né, criado, né, enfim. Então, a autorrealização acho que é um conceito melhor, né? Esse negócio de se sentir realizado é mais fácil de compreender do que felicidade, que é muito mais subjetiva, né? Que varia muito de pessoa para pessoa. Então, a personalidade faz parte desse todo, enquanto uma estrutura interna que se desenvolve a partir da experiência. É a personalidade que possui essa predisposição à autorrealização. Por isso, disse que o desenvolvimento é autodirigido. Então, se a pessoa, a criança, por exemplo, desde pequena, ela fosse direcionada, né, a se compreender, né, e ela fosse valorizada e fosse estimulada a se autovalorizar ao ponto mesmo de entender aquilo que ela gosta, o que ela quer, ela teria mais condições de dirigir, né, mais condições e segurança para dirigir a própria vida, no sentido de ter mais segurança para fazer suas próprias escolhas, né? Então isso dependeria muito dessa formação pessoal, da formação do self, a formação dessa personalidade. Então, para se ter uma noção, né, desse eu, né, desse self, a gente pode dizer, né, que a noção de eu é um conceito importante para se compreender o desenvolvimento do homem como pessoa. Refere-se à maneira pela qual a pessoa se percebe atuando no meio. Essa imagem se desenvolve quando a pessoa se relaciona com outras pessoas e é como uma autoimagem. Então, algumas das características funcionais da noção de eu, ou self, o eu, então, é mediador entre as emoções e a consciência. Então, aqui, diferente da psicanálise, aqui ele não traz esses conteúdos, né, do inconsciente como algo totalmente inacessível, né, ou não dá um peso tão grande a essa característica do inconsciente, mas mais como o inconsciente num ponto de características emocionais, né, ligadas a esses desejos, né. Tem uma certa similaridade, né, mas a forma como ele aborda, teoriza sobre isso é um pouco diferente, né. Então, o self teria também, né, essa relação aí de mediar essas emoções e a consciência, né, ou emoção e razão, por exemplo. O eu busca ajustar-se ao meio da melhor maneira possível. Então, devido às contingências da vida, aí, né, as relações que a gente vivencia, a gente tenta se adaptar, né, então o self, né, a nossa personalidade também se adapta, né, da melhor forma possível para lidar com as situações, com o mundo, né? Então, ele é suscetível, né? O nosso self é suscetível a essa adaptação ao ambiente. O eu busca um equilíbrio pessoal global. Então, o que seria um equilíbrio pessoal? Como eu citei, né? No caso ali da escolha da profissão, quando você não tem a chance, você precisa às vezes, né, para seguir determinada profissão, determinado curso, sair do seu lugar, né, da sua cidade, do seu estado, às vezes até do país, mas dentro das condições reais, financeiras, ou mesmo dessa necessidade de ter alguém aqui, né, que exige seu cuidado, não ser possível. Então, busca-se, né, o que seria ideal, né, é buscar um meio termo ali, né, buscar algo que seja próximo àquilo, que de certa forma também traga uma satisfação, mas que seja possível de fazer dentro das condições que se tem. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um sonho de trabalhar na NASA, né, de trabalhar no espaço,
mas dentro das condições dela, né, tudo que é possível, ela descobre ali que tem muita similaridade, às vezes, com o trabalho da engenharia aeronáutica ou da astronomia, né, e às vezes ela tem um curso ou uma possibilidade de trabalhar isso mais próximo de casa. Então a gente vai tentando adaptar, né, isso a possibilidade de uma forma que satisfaça, né, esse desejo, busca essa autorrealização, né. Então só se agregam ao eu as experiências boas e positivas. Aqui é uma perspectiva, né, mais polêmica de certa forma, né, porque a gente tende também de certa forma a guardar, né, as experiências negativas, mas o que ele fala, né, que dentro de uma personalidade, né, dentro dessa personalidade, desse eu, desse self, o que a gente realmente tende a guardar é aquelas experiências boas, né, e positivas, né? Então a gente não vai, às vezes a gente acaba repetindo, dependendo da incongruência, né, mas a gente tenta guardar as experiências positivas. Então quando a gente tem experiência, por exemplo, negativa com pai ou professor, a gente pais ou professores, né, quando a gente cresce a gente fala assim, não, eu vou, sei lá, educar meu filho de uma forma diferente, ou então eu não vou ser como aquele professor, né. Então você tenta agregar aquela experiência como positiva, ou algo que eu não quero replicar, então eu quero fazer diferente. Mas às vezes a gente acaba sendo incongruente e fazendo a mesma coisa que os nossos pais ou professores faziam, né? Mas geralmente o nosso self tenta guardar as perspectivas mais positivas. Então o eu, ele sofre mudanças constantes quando a pessoa vivencia novas experiências e aprendizagens, favorecendo sua maturidade psíquica. Então, a gente está sujeito, né, a esse amadurecimento, tanto cognitivo, né, mas também como emocional, né? Então, na medida que a gente vai ter experiências, no tempo, por exemplo, no campo emocional, na medida que a gente vai tendo, por exemplo, relacionamentos, os primeiros relacionamentos, quando se tem uma cisão, né, uma separação, geralmente tendem a ser muito mais dolorosos, né? Aí, na medida que se vai se relacionando, ao passar do tempo, vai se tendo uma compreensão melhor, né, aprendendo a lidar de certa forma, de uma forma melhor com isso. Processo, por exemplo, também de perda e enlutamento. As primeiras perdas, né, vivências, né, do luto, são geralmente mais pesadas. Mas ali lá quando a pessoa está bem mais velha, né, e geralmente ela experienciou esse luto muitas vezes, a tendência dela saber lidar com isso, né, de uma forma mais madura psicologicamente é muito maior, né? Por mais que ainda exista a dor, né, a pessoa sabe lidar com aquilo de uma forma muito melhor, né? Então ela tem uma maturidade psíquica nesse sentido. Então o self ele vai se modificando nesse sentido, né, de acordo com as experiências e aprendizagens. Então o conceito de autovalorização, que ele já citou anteriormente, né, é o processo de se autoconhecer, de desenvolver a noção de eu, de se perceber a si mesmo, e é o desenvolvimento, então, dos valores pessoais a partir das experiências igualmente pessoais. Então, essa capacidade mesmo de entender o seu valor, né, de se avaliar, entender, né, que você é capaz, né, dentro daquelas possibilidades, né, porque a gente tem essa mania de separar, né, aí entra o self-ideal, né, de idealizar muito as conquistas como, nossa, toda conquista tem que ser grandiosa, ou, né, a conquista do fulano é muito maior do que a minha e etc. Mas entender, né, dentro das minhas condições, das minhas reais condições, né, o quanto, né, eu evoluí aqui, o quanto eu desenvolvi, né. Então isso é uma característica de valorização, conseguir valorizar essas conquistas, né, que às vezes são pequenas conquistas, né? Então, como eu falo, isso varia também de situação para situação. Eu citei aquele simples, né, da escolha de levantar ou não. Para uma pessoa, por exemplo, em depressão, essa escolha é muito mais penosa, é muito mais difícil, né? E às vezes para uma outra pessoa que essa é uma escolha tão fácil, tão genuína, tão tranquila, né, para essa pessoa, por exemplo, em depressão, é uma escolha muito difícil. Então, para ela, né, levantar nesse dia é uma conquista. Então ela tem que entender, né, que isso tem um valor, né, e não tentar se comparar, né, com as outras pessoas.
Sobre os conceitos, então, até aqui, sobre essas ideias, tudo tranquilo? Obrigado pelo retorno. Então, caminhando aí para as nossas considerações finais. Então, as principais conclusões dos estudos acerca da personalidade, né, feitos pelo Rogers foram a autoestima, né, que seria a congruência entre a autoclassificação e a classificação ideal, né, ou que tem essa relação mesmo, né, com a capacidade de valoração, de autovaloração, que vai aumentando, né, como resultado direto do aconselhamento centrado no cliente, sendo as defesas uma variável importante a equacionar. Então ele coloca aí, né, que essa capacidade de agir com congruência, né, ou agir consoante, né, aquilo que se acredita, que realmente gosta, né, que faz sentido de fato para cada pessoa, é uma coisa que pode ser, né, aprimorada ou, né, facilitada pela essa figura do terapeuta. No caso da escola seria a figura do professor, né, mas também que tem que levar-se em consideração, né, alguns mecanismos de defesa, né. Então aqueles mecanismos de defesa que o Freud fala lá, aqui por mais que seja entendido às vezes, né, conceituado de uma forma diferente, o Rogers não desfaz da importância dessas defesas, né? Simplesmente a pessoa às vezes ela vai adquirir uma personalidade muito rígida, muito rigorosa, justamente porque ela precisa se defender, né? Às vezes é uma pessoa que vivencia uma família que é realmente repressora, né? Uma situação de chefes abusivos, né? Então às vezes essa pessoa tem que, né, de certa forma, criar, né, elementos mesmo para se proteger. Então o Rogers não desfaz dessas possibilidades, né, mas ele tenta ajudar a compreender que a pessoa não se limita, né, a ser aquela figura ali nessa relação com pais e com os chefes, por exemplo, né? Ela pode ser uma pessoa diferente em outras relações. Então a negação, a fuga, a justificação, a racionalização, a projeção e mesmo a hostilidade poderão alterar a validade dos relatos pessoais, né? Então, como eu disse, né? Então essas características de autodefesa, né, que são defesas mesmo psicológicas para a pessoa não surtar, né, ela dá conta da realidade, elas são consideradas como parte também, né, do desenvolvimento do ser humano. Então elas não são ignoradas, né, elas são tidas também como características que podem ser importantes mesmo para a manutenção da saúde mental da pessoa. Então, para Rogers, o único homem que se educa é aquele que aprendeu como aprender, que aprendeu como se adaptar e mudar, que se capacitou de que nenhum conhecimento é seguro, que nenhum processo de buscar conhecimento oferece uma base de segurança. Então, ele fala aqui, né, ele traz como um pensamento crítico mesmo, né, de tirar principalmente o professor desse lugar do sabe tudo, né, ou desse lugar, principalmente uma crítica ao posicionamento norte-americano, né, onde por um bom tempo a ciência ganhou um peso tão grande, né, mas eu acho que nem é tão antigo não, porque existe até uma religião que se chama cientologia, né, que ela define mesmo que a ciência provar ali de certa forma, estatisticamente, etc., se torna lei, né, atenção, mas a própria ciência se entende, né, como contendo uma estrutura que está em constante mudança, né. Então a própria ciência, o conceito de ciência, ele tem essa maleabilidade, né, no sentido de que a história muda, né, as questões sociais, históricas, né, orgânicas, adaptação, né, ao meio, a gente tem várias questões assim, né, até no nível biológico, molecular, sofre alterações ao longo do tempo, né. Então ele diz, né, a curiosidade, né, a busca por esse conhecimento que vai além do científico, ele precisa de certa forma ser valorizado, no sentido de que
a gente tem, a escola tem essa tendência a, às vezes, desvalorizar essa curiosidade, esse interesse do aluno, esse conhecimento externo, né? E o humanismo tende a achar que é essencial, né? Por exemplo, quando se fala de criatividade, às vezes a gente ensina tanta técnica, né? Impõe tanta regra, que a criatividade acaba perdendo espaço, né? Então as pessoas vão se tornando menos criativas, né? Menos inventivas, justamente porque elas são colocadas são impostas muitas regras, né? Muitas limitações para esse pensamento criativo. Então é uma forma de pensar. Então, para finalizar, isso aqui também está nos slides, ele traz, né, uma comparação entre a abordagem tradicional da educação, principalmente aquela educação tradicional bancária, né, e a abordagem, né, da educação humanista. Então, a abordagem tradicional da educação geralmente possui um modelo epistemológico geralmente empirista ou ambientalismo. Então, ali o behaviorismo e o cognitivismo, né, preponderam. Então, a criança é uma tábula rasa, né, e aí a própria são os professores que vão preencher essa tábula aí, né, essas lacunas de conhecimento, né, e formar e moldar o indivíduo, né, nem é formar, moldar, né, numa estrutura mesmo. Então o papel, a gente tem uma ênfase nessa transmissão de conteúdos mesmo, né, de passagem de informação. O aluno fica nesse lugar de passividade, então ele é vazio de conteúdo. Então o professor, que seria esse homem acabado, esse homem, né, que detém o conhecimento, né, que seria o homem, né, aquele que tem condições, capacidade de transmitir o conhecimento. Então aqui a gente tem uma relação, né, professor-aluno, que é principalmente magistocêntrica, né, onde o professor, que é o magistrado, ele é o único detentor do saber. Então o aluno ele não pode questionar, né, é o professor quem sabe, né, e o aluno está ali só para reproduzir e arquivar esse conhecimento, né. Então conhecimento nessa perspectiva é igual ao armazenamento de informações. A educação é restrita à escola, né, que já é um problema, né. A escola, ela adquire, né, a gente vai falar isso posteriormente, mas só para adiantar. Antigamente, a família, né, era a principal responsável por transmitir o conhecimento, né, sobre o mundo para os filhos, né. A família, aí, por exemplo, a própria profissão, eram os próprios artesãos aí, né, que ia passando a profissão de pai para filho, enfim, né. E aí chega um momento, né, principalmente a partir da industrialização, quando vai surgindo, né, a industrialização, a gente tem a necessidade, né, de reforçar a escola como um ambiente mesmo de formação, né, em grande escala. E aí a gente passa para a escola, né, essa responsabilidade de formar o sujeito, a pessoa, para o mundo, né? Só o que acontece, a escola acaba se equivocando ao criar uma estrutura, principalmente pensando mesmo na estrutura dos muros, né, que não se conecta à realidade externa, né? Então ela acaba se fechando num ambiente ali, se restringe ao conhecimento científico, mas não relaciona esse conhecimento ao exterior, na maioria das vezes, né? E essa escola tradicional geralmente possui um ambiente austero, né, onde são regras muito rigorosas, né? Então a ideia da disciplina sem reflexão, né, é aquela disciplina, eu tenho que obedecer porque é assim, desse jeito, né? Porque a autoridade quis, então tem que ser assim, né? Sendo que um outro modelo ideal seria que a pessoa tome consciência, né, do porquê que é importante se comportar de certa forma, né? E aí o processo de ensino-aprendizagem é unilateral, é só o professor que ensina, o professor não aprende com os alunos. A metodologia é aula expositiva, exercício de fixação, repetição de leituras e cópias, né, aquele modelo tradicional. E a avaliação é só reprodução do conteúdo por meio de provas, né, sem necessidade de reflexão crítica. Já a abordagem humanista na educação, que vem fazer críticas a essa abordagem tradicional. A gente tem, né, um fundamento epistemológico principalmente inatista e racionalista, né? Então acredita, né, que todo ser é capaz, que toda pessoa, né, ela detém
uma capacidade inata ali, né? Se pensar aí também relacionar um cognitivismo, né? Uma estrutura cognitiva prévia, né? Propícia para a aprendizagem e para a formação pessoal. Os principais pensadores, né, dessa abordagem são o Carl Rogers para a psicologia, né, que vai influenciar aí também o campo da educação, e o Alexander Neilio, que é um educador. O Rogers, né, ele traz essa perspectiva da abordagem centrada na pessoa, né, ele transfere esses elementos, né, para uma abordagem centrada no aluno, como a gente viu, né. Os principais conceitos são essa tendência atualizante, né, que essa necessidade do ensino está sempre se modificando, né, de sempre estar se adequando às questões históricas, sociais, né, a esse meio que se vive, a própria necessidade do professor também, né, de buscar uma formação continuada. As condições facilitadoras, né, para o desenvolvimento do aluno, para a formação, seria a compreensão empática, então um professor que consegue compreender, né, entender, né, os alunos e as dificuldades de cada um, né, as limitações, enfim, né, sem julgamentos. Então envolve essa aceitação incondicional positivo, congruência, né, essa capacidade de expressar aquilo que realmente acredita, né, e entende como importante, que também pode ser entendido como autenticidade, né, uma postura autêntica do professor. E para ele o conhecimento se dá a partir da experiência subjetiva, não é pronto e acabado, pois se constitui a partir das vivências de cada um. Então, a aprendizagem significativa, né, estaria ligado a isso, né? A pessoa, né, ela vai compreender as coisas, ela vai entender as coisas na medida, né, que aquilo faz sentido para ela, ou que ela relaciona aquilo com as experiências externas, né? Então, cada um vai vivenciar um tipo, principalmente quando eu falo de emoção, de uma forma muito específica, né? Ou compreender, né, uma postura, uma posição de um professor ou de uma situação de sala, né, ou conteúdo de uma maneira muito pessoal, né? Então ele considera isso, né, que existem as particularidades de cada pessoa. Então a educação, né, no modelo do Rogers, o ensino seria centrado no aluno. Então a função é educar para a vida, formar pessoas com iniciativa, responsáveis, livres e criativas, né? Então, pessoas com condições mesmo, né, de fazer as próprias escolhas, né, de ter consciência dessas escolhas, da responsabilidade por elas, né, de responsabilizar-se por elas. A escola deveria fornecer condições para a autonomia do aluno, e o princípio básico seria não interferência. E aí que eu falei com vocês, né, que aí vai depender muito de uma estrutura da escola, né, que permita que o aluno, que dê condições, né, para que o professor possa tomar esse lugar, né, menos central e colocar mesmo, né, os alunos mais ativos no processo de construção de conhecimento, né. Então as escolas humanistas têm essa tendência, né, de ter muita opção de escolha para o aluno, né, dentro do que é viável para cada idade, etc., né. O ensino-aprendizagem, então, seria não diretivo. A aprendizagem é mais que aquisição de informações. Ela deve envolver mudança de atitudes e crescimento pessoal. Então, não basta adquirir conhecimento, né, tecnologia, mas não saber aplicar isso no cotidiano, no dia a dia, né? Enfim. E a relação professor-aluno, né? O professor ele não ensina somente, né? Ele não se coloca como mestre detentor do saber. Ele se coloca como uma pessoa que propicia um espaço e condições para que o aluno possa aprender por si próprio e traz consigo nessas condições facilitadoras, empatia, aceitação positiva e congruência. Então aqui o professor ele se entende, né, como um sujeito passível a erros, a falhas, né, como um humano, né. Então ele, além de compreender o outro, ele também é autêntico em compreender, né, que ele tem limitações, né, e ele, a partir desse entendimento ele vai buscar aprimorar, né, ele vai buscar essa mudança, né, seja pela formação continuada, né, a partir dessas experiências, né, enfim. A metodologia principal seria atividades em grupo, né, esse aprender com o outro, né, que é muito importante nessa perspectiva, e a autoavaliação seria pelo modelo de autoavaliação. Então somente o aluno, né, autêntico seria capaz, né,
de avaliar o que aprendeu. Então, o aluno, dentro dessa autenticidade, né, tendo essa formação moral e responsável, ele conseguiria se avaliar, né, entender o quanto ele avançou, né, em determinado aspecto. E, por fim, é isso. Eu queria abrir para vocês agora para os questionamentos. Opa! Que fez barulho aqui? Para as questões, dúvidas e anotar os nomes de vocês aqui também. Gente, quem tá só pelo Meet, eu acho que eu consigo lembrar de quem saiu aqui, mas coloca só por garantia o nome no chat, só para ficar salvo, por favor. Quem tá só pelo Meet. Aí quem tá na sala, se puder passar uma lista de presença. E agora, quem tiver questões... Tá, eco, microfonia, é assim mesmo. Aí está passando a chamada aí. Alguém com alguma questão, gente? Alguma dúvida? Tô tranquilo? Eu vou parar de gravar então, gente. Ah não, vou deixar o...